Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham uma semana excelente. Estamos aí numa quinta-feira, né? Espero mesmo que a semana de vocês estejam abençoadas, cheias de Deus. Sabe, queridos, não há nada que possa nos impedir de viver uma vida plena com Deus. A única coisa que nos impede de viver uma vida com Deus somos nós mesmos. Então, queridos, em nome de Jesus, andai no Espírito. Não é de vez em quando, não é hoje, aí amanhã tô mais ou menos. Não, querido, é todos os dias. Amém? Espero que vocês realmente estejam aí muito abençoados por Deus. O texto que eu gostaria de ler está lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aquele que o despreza retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Sabe, queridos, tem algumas coisas aqui muito importantes nesse texto que nós podemos meditar. Eu vou falar um pouquinho rápido, porque tem muita coisa mesmo que dá para nós tirarmos aqui. Senão o vídeo vai ficar comprido e eu sei que um vídeo comprido é complicado para muitas pessoas assistirem, né? Então vamos lá. Portanto, saibam, portanto, versículo 9, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Querido, preste atenção nisso. O Senhor é Deus. Ele não é um menino de recado, ele não é uma pessoa que nós recorremos de vez em quando para implorar por um favor. Ele não é uma pessoa que nós nos achegamos a ele e falamos: oi, você, né? De vez em quando escapa você falando com Deus, mas eu particularmente não gosto, né? Eu entendo que se até o meu pai eu chamo de Senhor, meu pai eu não chamo ele de você, como é que eu vou chamar o Senhor de todas as coisas de você? Mas entendo que é da particularidade de cada um, da intimidade de cada um. Então eu respeito, eu estou dando a minha opinião. Então, queridos, primeiro, Deus é Deus. Ele não é uma pessoa que nós recorremos de vez em quando. Ele não é uma pessoa que está esperando a gente recorrer a ele para que ele possa fazer alguma coisa. Não, queridos, ele é Deus. Nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor é Deus. Foi ele que lançou os fundamentos da terra. Foi ele que estabeleceu o universo. Foi ele que disse: haja luz, e houve. Foi ele que fez todas as coisas. Ele é Deus. Ele não na nossa cabecinha aqui, essa pessoa minúscula que muitas vezes nós pensamos. Não, ele diz que ele é Deus. E agindo ele, quem é que pode impedir? Quem é, querido, que pode impedir esse Deus? Então vamos lá, olha só. Vamos tentar correr. Ele é Deus. Ele é Deus fiel. E a fidelidade dele, querido, não é pautada na nossa fidelidade. A fidelidade dele é pautada na fidelidade dele mesmo. A fidelidade dele não depende da nossa fidelidade. Porque mesmo que formos infiéis, ele permanece fiel. É esse Deus que é fiel por causa da sua própria personalidade, por causa da sua própria característica. Então ele é Deus e ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos mandamentos. Sabe, queridos, olha o que o Senhor está falando aqui. Ele está nos dizendo que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, meus tataranetos, sei lá como é que é a partir disso daí, até a 1000ª geração vai colher da intimidade que eu tenho com Deus agora. O que o Senhor está falando é que tudo que pode vir de ruim, se você reconhecer que Deus é Deus, que Ele é o Deus fiel, se você guardar os mandamentos dEle, se você se guardar nele, se você o amar de todo o seu coração, tudo
que é de ruim para na sua geração, e a bondade e a fidelidade de Deus vai agora atingir até a 1000ª geração, queridos. Aleluia, isso é poderoso. Por quê? Porque ele é fiel. Antes dele falar, olha, minha aliança eu mantenho, a minha bondade eu mantenho, eu quero falar para você, eu sou fiel. Então, se eu estou falando que eu vou guardar a minha aliança, a minha bondade, a minha fidelidade até a 1000ª geração, eu o farei. Aleluia! Então, olha só, por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos mandamentos, mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Sabe, queridos, o problema de você não querer viver uma vida intensa com Deus, de você não viver uma vida com Deus, é porque na sua cabeça em algum momento passa que Deus é bom demais, Deus é amoroso demais, Deus é compassivo demais, e não vai acontecer. Não, querido, essa não é uma verdade bíblica. Essa não é uma verdade bíblica. A verdade é que um dia o Senhor separará as ovelhas dos bodes. Um dia o Senhor colocará à direita e à esquerda as pessoas. Um dia o Senhor falará, vinde benditos do meu Pai, mas para outros falar, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, Deus é fiel para manter a aliança, mas Ele também é justo. Então, não ache que Deus vai mudar a balança dele, amando mais e sendo menos justo. Não ache que Deus vai descompensar a balança, porque Deus não é assim. Deus, ele é justo, então a balança dele é justa, na proporção do amor dele, a proporção da justiça, porque faz parte da sua personalidade. Então, queridos, só resumindo tudo que nós falamos nesse dia, Deus é Deus, queridos. Ele não é um menino, ele não é homem. Se ele te prometeu algo, ele vai fazer. Se ele abriu os céus, declarou algo sobre a sua vida, ele vai fazer, porque Deus é Deus. Deus é fiel, queridos. Ele tem uma aliança, ele quer perpetuar essa aliança até a 1000ª geração com você. Só que olha só que interessante. Eu tenho aliança com Deus. Estou fazendo de tudo para transferir esse espírito, esse coração para Índio. E aí, a hora que a Índio fizer a aliança dela com Deus, 1000 gerações depois da Índio. Depois que o meu neto fazer uma aliança com Deus, 1000 gerações depois do meu neto. Meu bisneto fazer uma aliança com Deus, 1000 gerações. Então não é algo que se esgota, o que Deus está falando é o que eu quero tocar na sua geração, é eternamente, até que eu venha. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma aliança eterna com Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe, queridos. Tenha um excelente final de semana. Estamos aí já caminhando para sexta, sábado, domingo. Vá para a igreja, queridos. Congregue com os irmãos. Vá lá, entregue-se a Deus. Sirva na casa de Deus. Deixa Deus te usar, queridos. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.